Fala pessoal, tudo bem? Continuando estoques, agora a gente vai falar sobre essa questão da recuperabilidade dos impostos. Aqui eu vou te falar aspectos contábeis. Quando você estuda direito tributário ou legislação tributária, você vai ver aspectos legais sobre essa questão de recuperabilidade de impostos. Aqui eu vou te falar aspectos contábeis unicamente, porque eu não teria competência para falar sobre os outros assuntos, porque eu não leciono essas matérias, né? Então vamos lá. O que é essa recuperabilidade de impostos? Pensa aqui comigo. No nosso exemplo, supermercado compra mercadorias para revender para seus clientes. Beleza? De quem que o supermercado vai comprar essas mercadorias? Né? Do fornecedor. Então, o fornecedor de frutas, de legumes, vai fazer uma venda para o supermercado vai expor essas mercadorias e a gente vai lá e compra. No momento em que o supermercado adquire essas mercadorias lá, esses estoques do fornecedor, a incidência do ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Então, houve a incidência do ICMS, ok? Vamos imaginar que houve a incidência de R$ 1.000, ok? Vamos inventar valores aqui para a gente conseguir visualizar. O supermercado comprou R$ 10.000 de frutas do fornecedor. R$ 10.000. Pagou R$ 10.000 para os fornecedores. Para essa transação de R$ 10.000 de compra das frutas, houve a incidência de ICMS de R$ 1.000. Ok? Beleza. Aí as frutas vieram, chegaram no supermercado e fomos lá. Você e eu fomos comprar essas frutas no supermercado. Vamos imaginar que essas frutas, todas as frutas, foram vendidas pelo supermercado por R$ 15.000. Ok? E aí houve incidência de ICMS também. Vamos imaginar no mesmo percentual para ficar fácil? Foram 10% de ICMS na compra dos fornecedores e agora 10% de ICMS na venda para os clientes. Então, se o mercado vendeu por R$ 15.000 essas frutas, incidindo o ICMS de 10%, o ICMS então foi de R$ 1.500. Será que o supermercado vai pegar R$ 1.500 e pagar para o fisco estadual? Porque houve a incidência de 10% sobre a venda que o supermercado fez para os clientes. Será que o supermercado vai pegar R$ 1.500 da incidência do ICMS na venda para os clientes e pagar para o fisco estadual? Não. Por que não? Porque na etapa anterior houve a incidência de ICMS na compra dessas frutas lá do fornecedor. Os R$ 1.000 que incidiram de ICMS na compra das frutas do fornecedor para o mercado deram direito ao supermercado de recuperar aquele imposto. Por que isso, professor? Tem toda uma explicação tributária para isso, o que não é a minha seara. Aqui eu quero que você saiba que existe isso. Na compra das frutas pelo mercado dos fornecedores, houve uma incidência de ICMS de 10%, R$ 1.000 no nosso exemplo, e o supermercado tem o direito de recuperar esses R$ 1.000 da etapa antecedente. Então, o que o supermercado vai entregar para o fisco estadual? R$ 1.500 da incidência do ICMS na etapa posterior, menos os R$ 1.000 da etapa anterior. Só vai entregar para o fisco R$ 500. E por que isso existe, né? Como eu disse, tem uma explicação jurídica para isso. Você vai estudar lá em direito tributário e legislação tributária. Tá ok? Então, o que isso nos ajuda a entender, né? Essa historinha. Tributos recuperáveis. Tributos recuperáveis. No nosso exemplo aqui do supermercado,
aqueles R$ 1.000 que incidiram sobre a compra das frutas lá do fornecedor, esse imposto recuperável de R$ 1.000 não deixou o estoque de frutas mais caro. Por que não? Porque o supermercado tinha o direito de recuperar aqueles impostos. Aqueles R$ 1.000 que incidiram sobre a etapa anterior seriam recuperados pelo supermercado e por isso são direitos. E por serem direitos, não foram inseridos no custo do estoque. Tá ok? Beleza? É isso que a gente tem que entender sobre impostos recuperáveis e impostos não recuperáveis. Aí vamos falar sobre, agora sendo mais claro sobre impostos não recuperáveis, vamos imaginar você e eu, tá? Eu, pessoa física, você, pessoa física, quando a gente vai no supermercado e a gente compra as frutas, que um dia o supermercado comprou do fornecedor e aí expôs lá no supermercado, a gente foi lá e compramos. Quando a gente compra aquelas frutas, a gente paga no caixa, a incidência de ICMS. Você, pergunto para você pessoa física, tem alguma coisa, alguma conta na sua vida pessoal fazendo menção à recuperabilidade do ICMS? Em algum lugar da sua vida você fala, eu tenho ICMS a recuperar, porque eu comprei as frutas do supermercado e teve incidência na etapa anterior, vou recuperar o ICMS? Eu respondo por mim, não temos. Não temos. Por que não? Porque nós não fomos contemplados com essa recuperabilidade do ICMS. E eu já vou explicar as regrinhas aí, quem recupera o quê, daqui a pouquinho eu já te falo, tá? Então, o que isso quer dizer? A fruta que a gente compra no supermercado, o custo de aquisição contempla tudo. O preço da fruta, o frete, o seguro do frete, o manuseio, o ICMS, o imposto não recuperável, no nosso caso, o ICMS é um imposto não recuperável. Esse imposto deixou o valor da nossa fruta maior. Essa é a diferença entre imposto recuperável e não recuperável. Imposto recuperável vira direito para a entidade e não forma o custo do estoque. Já o imposto não recuperável não é direito. Não recuperável não é direito da entidade e por isso deixa o estoque mais caro. Beleza? Espero que você tenha entendido esse ponto importantíssimo, muito, muito, muito importante, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. A gente vai ver umas regras gerais e depois a gente vai fazer os lançamentos disso que eu acabei de falar para você. Então, bora lá. Stocks, né? 36B aí. Vamos lá. Quais são os impostos recuperáveis? ICMS. Só não é recuperável se destinado ao consumo. Eu, você, qualquer pessoa, qualquer empresa que adquira algum produto para consumir, o ICMS não é recuperável. Professor, então, se ele não é recuperável se destinado ao consumo, é recuperável para quem? Para a indústria e para o comércio. Indústria e comércio recuperam ICMS. Beleza? E o IPI? O IPI na compra é recuperável se a empresa que adquiriu a mercadoria for indústria. Em todos os outros casos, o valor de IPI pago na aquisição faz parte do custo da mercadoria adquirida. Então, deixa eu olhar aqui para você. Resumindo, que a gente tem que levar para a prova, para a parte de contabilidade. IPI é recuperável somente pela indústria. Só a indústria recupera o IPI. ICMS é recuperável pela indústria e pelo comércio. E aí faz toda a diferença, importantíssimo que na hora da prova você identifique o objeto da entidade que o examinador trouxe para a gente. Se o objeto da empresa se a empresa for uma industrial, ela tem o direito de recuperar ICMS e IPI. Se for um comércio, só recupera o ICMS.
Beleza? Tem que decorar isso aí. Tem que decorar. Outra coisinha que tem que decorar. E aí abra bem a sua mente, presta atenção no que eu estou te falando. Vamos lá. O ICMS é calculado por dentro. E o IPI é calculado por fora. Como assim? Você, o mais despretensioso possível, estou falando de uma maneira mais simples possível. O ICMS está dentro, calculado por dentro, está dentro do preço da mercadoria. Então, naquele exemplo que eu dei lá do supermercado que comprou frutas do fornecedor, pagou 10 mil reais para o fornecedor, e tendo incidido o ICMS nessa aquisição, 10% de ICMS, no nosso exemplo, dentro dos 10 mil reais, existem R$ 1.000 de ICMS. O supermercado pagou 10 mil reais para o fornecedor. Dentro desses 10 mil reais, existem R$ 1.000 de ICMS, 10% sobre 10 mil, né? R$ 1.000. E o ICMS é calculado por dentro, ele está dentro do valor da mercadoria. Beleza? Já o IPI é calculado por fora. Ou seja, o IPI está fora do valor da mercadoria. Então, se porventura, só para a gente visualizar, se incidisse IPI na compra das frutas pelo supermercado do fornecedor, vamos imaginar um IPI de 5%, 5% de 10 mil, R$ 500. Esses R$ 500 de IPI não estariam dentro do valor de 10 mil reais, o valor da compra. O IPI é calculado por fora. Então, são 5% de 10.500, R$ 500 a mais, que estão fora dos 10 mil reais. Beleza? Muito importante também, a gente vai lançar isso agora. A gente vai lançar isso agora. Importante. Vamos resumir o que eu disse até agora? Vamos lá. Indústria recupera IPI e ICMS. Comércio recupera ICMS. Quando a gente adquire alguma coisa para consumo, eu, você, empresas em geral, qualquer pessoa, para consumir, não recupera nada. Nem ICMS, nem IPI. ICMS é calculado por dentro. O ICMS está dentro do valor pago. Calculado por dentro. Dentro do valor. Está dentro do valor pago. O IPI é calculado por fora. Ele não está dentro do valor pago. Ele é calculado além. Calculado por fora. É isso. Beleza? Importante. Muito importantíssimo. Tá? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui com você, para você visualizar isso comigo. Vamos colocar aqui o exemplo do nosso supermercado. A gente comprou frutas por 10 mil reais. Aí houve a incidência de ICMS de R$ 1.000. Como o supermercado vai lançar essa aquisição de frutas do seu fornecedor com incidência de ICMS de R$ 1.000? Primeira coisa que você tem que se atentar. Vamos lá. O supermercado é uma indústria ou é um comercial? É uma empresa comercial, porque ela vai comercializar essas frutas. Então tá. Comercial. Gente, esse passo a passo é muito importante, presta atenção, hein? Essa empresa comercial, ela recupera o quê? ICMS. Beleza. O ICMS é calculado por dentro ou por fora? Por dentro. Então quer dizer que esses R$ 1.000 de ICMS estão dentro dos 10 mil reais que foram pagos aos fornecedores. Então a gente tem que lançar tudo isso. Vamos lá. Frutas. As frutas,
lá para o supermercado serão mercadorias. Então, vamos colocar aqui, mercadorias. Qual é o valor, qual é o custo dessas mercadorias? Aí eu te pergunto, 10 mil ou 9 mil? Aí eu te respondo, 9 mil reais. Aí alguém poderia pensar, ué, professor, mas não pagou 10 mil para o fornecedor? Eu não deveria reconhecer mercadorias de 10 mil? Não, porque dentro desses 10 mil reais que você pagou para os fornecedores, existem R$ 1.000 que esse supermercado que esse supermercado vai recuperar. Então a gente tem que lançar outra conta aqui com ICMS a recuperar, que é uma conta de ativo, porque é um direito dessa entidade, de R$ 1.000. Agora sim está perfeitinho. As mercadorias custaram R$ 9.000, única e exclusivamente as frutas, tá? R$ 9.000. E o ICMS de R$ 1.000 que esse supermercado vai recuperar foi lançado como um direito, como um ativo. Aí debitamos ICMS a recuperar de R$ 1.000. E a gente acredita, caixa, vamos imaginar que essa compra foi feita à vista, então a gente acredita caixa em R$ 10.000. Olhando para esse lançamento aqui, o que aconteceu? Um supermercado comprou à vista mercadorias, frutas, para revender, pagando R$ 10.000. Ótimo. Como esse supermercado é um comercial, ele vai recuperar o ICMS, que incidiu sobre a operação. Existindo R$ 1.000 nessa operação e sabendo que o ICMS está dentro do valor da compra, a gente teve que destrinchar aqui esses R$ 10.000 no débito. A gente reconheceu mercadorias de R$ 9.000 e reconhecemos um ICMS a recuperar de R$ 1.000. Porque uma empresa comercial recupera o ICMS e o ICMS é calculado por dentro, está dentro dos R$ 10.000. Beleza? Agora, seguindo, vamos mudar essa história aqui. Vamos colocar agora nós. Um cliente final, sei lá, alguém que gosta muito de fruta, foi no mercado, comprou essas frutas por R$ 15.000 e houve a incidência de ICMS de 10% também. Vamos fazer o lançamento para essa pessoa aí, né, que vai consumir tudo isso de fruta. A gente vai debitar e creditar o quê? Vamos lá. Essa pessoa que comprou essas frutas é uma pessoa, é uma indústria, é um comércio ou é para consumo próprio? É para consumo próprio. Quem consome, quem adquire para consumir, recupera o quê? Recupera ICMS ou IPI? Nenhum dos dois. Porque o IPI é recuperado pela indústria e o ICMS é recuperado pela indústria e por uma empresa comercial. Para consumo próprio não recupera nada. Então, qual vai ser o lançamento desse fato? A gente vai debitar mercadorias, estoques e um valor de R$ 15.000 e vamos creditar o caixa, imaginando que foi à vista, né? Só para visualizar, de R$ 15.000. Ué, professor, e o ICMS eu não teria que recuperar? Não, porque não é uma indústria nenhuma empresa comercial. Beleza? Ficou clara essa questão da recuperabilidade, gente? Deixa eu olhar aqui. Ficou clara essa questão da recuperabilidade dos impostos? É muito importante. Muito importante. E aí você tem que fazer esse passo a passo. Primeira informação que você vai ter que procurar. Qual é o objeto dessa empresa? É indústria, comércio ou nenhum dos dois? Ou é para consumo próprio? Se for indústria, recupera IPI e ICMS. Se for comércio, recupera ICMS. Se for para consumo próprio, não recupera nada. Aí a segunda preocupação. Como que eu calculo o ICMS e o IPI? O ICMS está dentro do preço de compra, calculado por dentro. E o IPI calculado por fora. Beleza? Importante.
Muito, muito, muito importante. Eu acho que eu estou sendo repetitivo aqui, mas é porque é importante mesmo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com você para a gente continuar o nosso bate-papo. Vamos lá. PIS e COFINS. Aqui, gente, é uma chaticezinha que vai ter que dar uma decorada, tá? No regime cumulativo, os tributos não são recuperáveis. O PIS e COFINS, né, no regime cumulativo, que acumula, os tributos não são recuperáveis, ou seja, integram os custos de aquisição de mercadorias. E aí tem que ter em mente essas alíquotas aqui, ó. No regime cumulativo, o PIS é de 0,65, COFINS de 3%. No regime não cumulativo, os tributos são recuperáveis, né? Não cumulativo não acumula, vão sendo recuperáveis, ou seja, seus valores não integram os custos de aquisição de mercadorias. Aí as alíquotas, nesse caso do regime não cumulativo, são PIS de 1,65, COFINS de 7,60. Beleza? Aí não tem muito o que fazer, não. Tem que dar uma decorada e o examinador fala para a gente se o regime é cumulativo ou não. E aí tem que ter em mente essas alíquotas aí. Ponto 3. Ó, muito embora já tenha chamado sua atenção sobre descontos, é melhor a gente repassar essa informação. Ó. Somente os descontos incondicionais são considerados na mensuração dos estoques, né? Eles também são tidos como descontos comerciais, como já te disse. Já os descontos financeiros, os descontos incondicionais, os descontos condicionais, desculpa, não são deduzidos. A gente vai falar melhor de descontos mais para frente, não se preocupe, daqui a pouco, tá? E ponto 4, algo que a gente já estudou, mas eu vou repassar com você aqui, ó. Perda estimada por redução a valor realizável líquido, que a gente estudou lá em provisões. A perda estimada com realização a valor de mercado é o mesmo. Já vimos isso em provisões, mas vale lembrar, ocorre quando uma mercadoria, por exemplo, corre o risco de ter o seu preço reduzido no mercado. Ou seja, sua mercadoria no estoque vale R$ 1.000, mas há rumores de que o valor de mercado será reduzido para 950. Assim, você terá que reconhecer uma provisão, nomenclatura aí que a gente sabe que só é aplicada no passivo, mas as bancas continuam falando, né, de perdas ao valor de mercado. Entretanto, a recíproca não é verdadeira. Ou seja, se há indícios de que o valor de mercado será aumentado, não há provisão de ganhos, mesmo porque provisões só se relacionam com perdas prováveis. Essa obrigatoriedade é definida pela lei. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios: os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens e almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado quando este for inferior. Nós já falamos sobre isso lá em provisões, tá? E aqui, gente, deixa eu te falar um negocinho aqui. Vamos lá. Ó, importante. Inicialmente, os estoques são mensurados pelo custo. Inicialmente, os estoques e mercadorias são mensurados pelo custo. O custo de aquisição, que a gente já falou. Preço de compra, mais o imposto de importação, mais impostos não recuperáveis. A gente deduz o desconto comercial, abatimento, armazenamento entre fases produtivas, custos diretamente atribuíveis, frete, seguros, manuseio. Inicialmente, um estoque é refletido no balanço patrimonial pelo custo, preço de custo, custo de aquisição, valor de custo. Beleza? E aí, posteriormente, se o valor realizável líquido desse estoque for menor, aí a gente reconhece essa perda estimada com realização a valor de mercado. Ok? Inicialmente é pelo custo de aquisição. Tranquilo? Então tá, vamos responder questões desse tópico aí, para a gente ver como pode cair e você acertar lá na hora da prova sem grandes dificuldades. Primeira questão aí. Considere uma operação de compra de materiais para revender. Ó, revender. Isso aqui já é muito importante. Opa, revender. Constante de 300 unidades ao preço unitário de 600,
com incidência de ICMS a 12% e de IPI a 8%. Se a operação for realizada a prazo, vai gerar uma dívida com fornecedores no valor de... Então, bora. Vamos aqui. Vamos lançar juntos aqui. Deixa eu colocar aqui um débito, depois um outro débito. Opa. Oh, meu pai. Aí, gente. Aff, Maria. Agora sim, um crédito. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que ver qual que é o preço de compra. Né? O preço de compra aí é simples. 300 unidades a um preço de 600. Então, essa empresa pagou 180 mil reais para adquirir esses materiais aí que ela vai revender. Então, o preço de compra foi 180 mil. Beleza. Agora a gente precisa se atentar ao objeto da empresa. O que ela vai fazer com essas mercadorias aí? Ela vai revender. E quem revende é uma empresa comercial. E empresa comercial recupera o quê? ICMS ou IPI? ICMS. Beleza. Aí tem mais. Deixa eu te perguntar. ICMS é calculado por dentro ou é calculado por fora? Por dentro, né? Vimos isso. Calculado por dentro. E o que isso quer dizer? Dentro desses 180 mil reais, do preço de compra desses materiais, estão os 12% de ICMS. Então, 12% de 180 mil vai ser 21.600. Essa empresa tem ICMS a recuperar de 21.600. Beleza. Agora vamos lá para a mercadoria. Vamos para a mercadoria. Essa empresa adquiriu materiais por 180 mil reais. Dentro desses 180 mil, existiu o ICMS de 12%, que a gente já reconheceu. O ICMS é recuperado de 21.600. Então, sobraram aí, né, dessa operação aí que a gente retirou o ICMS a recuperar, 158. Vou colocar aqui. 158.400. Beleza. Só que tem um porém. Houve a incidência de IPI. E eu te falei que o IPI só é recuperável pela indústria. E no nosso caso aqui não é indústria, é uma empresa comercial. Então, não vai recuperar o IPI. E tem outro detalhe que eu te disse. IPI é calculado por fora. Ou seja, esses 8% de IPI incidiram sobre 180 mil reais, o que nos dá um valor de 14.400. Ou seja, a mercadoria dessa entidade, a mercadoria em si, custava 158.400 mais o IPI de 14.400, que deu 172.800. Por quê, né? Por que a gente somou o IPI aqui de 14.400? Porque o IPI não é recuperável por uma empresa comercial. Ele deixa o estoque mais caro. Beleza? Deu para entender isso? E agora a gente tem que reconhecer aqui um conta a pagar, né? Porque ele disse para a gente que a compra foi adquirida, foi realizada a prazo, e a conta a pagar nada mais é do que 180 mil reais, né? Que foi o preço de compra, mais o IPI dessa operação, né? Então, vamos lá, 180 mil reais mais 14.400, que deu 194.400, gabarito letra C de casa. Ó, num primeiro momento, isso pode ser complexo, né? Principalmente para quem nunca viu contabilidade na vida e não estudou direito tributário. Só que tem uma linha de raciocínio que você precisa criar junto aqui comigo. O que eu fiz num primeiro momento? Qual foi o preço de compra? 300 lá, unidades, vezes 600, chegamos a 180 mil. Beleza. A empresa é um comércio ou indústria? Comércio. Comércio recupera o quê? ICMS.
ICMS é calculado por dentro. Então, quer dizer que dentro dos 180 mil reais tem um ICMS, que no nosso caso ali foi de 21.600, né? 21.600. Beleza. Então, isso quer dizer que dentro dos 180 mil, existiam 21.600 de ICMS que a empresa vai recuperar, porque ela é um comercial, ela tem direito à recuperabilidade do ICMS. O ICMS a recuperar, a gente reconheceu numa continha de ativos segregada, lá ICMS a recuperar é um direito da entidade de 21.600, e partimos para a mensuração na mercadoria em si. Aí ficamos lá com 158.400. Aí teve a incidência de IPI também. E esse IPI, por ser uma empresa comercial, não será recuperado. E o IPI é calculado por fora. Ele é calculado por fora dos 180 mil reais. Então, o que a gente teve que fazer? 8% de 180 mil, que deu 14.400. Pronto. Foi isso. Foi isso que a gente fez. Beleza? Segue essa linha de raciocínio que eu te passei agora, que você acerta as questões, te garanto, sem dificuldades. Tá? Mas vamos fazer mais, para a gente ver como isso daí vai ficar orgânico, sem sofrimento para você. Vamos lá. Identifique o valor que deverá constar registrado a título de estoque de mercadorias para venda oriunda de uma transação realizada com os seguintes valores. Camisas, né? A empresa comprou camisas aí, pagou, o valor de compra foi 200 mil, recebeu um desconto comercial de 20 mil, um desconto financeiro de 2 mil e pagou o frete de 5 mil. E aí, como que a gente vai calcular o valor desse estoque? Preço de compra, 200 mil. Menos desconto comercial, também conhecido como desconto incondicional. Então, 200 menos 20, 180 mil. Desconto financeiro não é deduzido. Agora, o frete, a gente adiciona, deixa a nossa mercadoria mais cara. Então, foi 200 menos 20, mais 5, 185 mil reais, gabarito, letra C de casa. Outra, o Empório das Máquinas S.A. realizou a prazo a compra de máquinas com a intenção de revender. Olha aqui, revender. A operação foi a seguinte: aquisição de 3 unidades a R$ 1.200 cada uma, com incidência de 18% de ICMS e de 5% de IPI. A contabilização no livro diário foi a seguinte: mesma coisa que a gente já fez na primeira questão. Vamos lá. Qual foi o preço da compra? 3 vezes 1.200, 3.600. Beleza, esse foi o preço de compra. R$ 3.600. Qual é o objeto da empresa? Ela é uma comercial, porque ela vai revender. Quem revende, uma empresa comercial, recupera ICMS. IPI não recupera. O ICMS é calculado por dentro, ou seja, o ICMS está dentro dos R$ 3.600. E o IPI é calculado por fora, está fora dos R$ 3.600. Então, bora ver. Vamos lá. 3.600 foi o preço de compra, agora a gente tem que ver o quanto foi de ICMS aí. 18% de 3.600 deu 648. Beleza. Então, ó, se já dá para procurar aqui nas alternativas alguma alternativa, né, que tenha ICMS a recuperar de 648. Letra A tem ICMS a recuperar, a débito, né, porque quando não tem o Azinho na frente, a conta é debitada. Temos também na B ICMS a recuperar de 648. Só que olha o problema da A e da B. Tem IPI a recuperar nas duas. E uma empresa comercial não recupera IPI. Então a gente já pode eliminar a A e a B. Aí a C. ICMS a recuperar de 648, tá bonitinho. E não deu nada para a gente aqui de IPI a recuperar. Por enquanto ela tá bonita. Depois, letra D. Não tem ICMS a recuperar, mas tem IPI a recuperar. Loucura. IPI a recuperar, o comércio não recupera IPI, então a gente já elimina D também. E tem ICMS a recuperar de 648. Beleza, então a gente fica com C e E, pelo menos por enquanto. Aí, a gente tem que lembrar o seguinte: não basta só sabermos o ICMS a recuperar, a gente tem que saber
o quanto de IPI, né, houve a incidência de IPI nessa transação e que deixou o estoque mais caro. Então, R$ 3.600 que foi o valor de compra, com 5% de IPI, que dá 180. Esses 180 deixarão o nosso estoque mais caro. Então, o que a gente tem que fazer para calcular o estoque, a mercadoria? 3.600 menos 648, que é o ICMS a recuperar, mais os 180 do IPI. O IPI deixa o estoque mais caro. Chegamos em mercadorias de 3.132. Opa, C aqui já tá bonito, hein? ICMS a recuperar de 648. Beleza. E quanto que a empresa vai pagar para o seu fornecedor? Ué, 3.600, que foi o valor de compra, mais R$ 180 de IPI, que incidiu por fora dos 3.600. 3.780. Com isso, gabarito letra C de casa. Beleza? Parece difícil, hein, gente? Parece, mas não é. Refaça essa questão 1 e 3 com frequência e você vai conseguir decorar essa linha de raciocínio. Tá? A linha de raciocínio é muito importante. E para finalizar, questão 4. Determinada empresa vende 2 tipos de produtos, canetas e lapiseiras. Em 31 de dezembro de 2013, ela tinha em seu estoque 200 unidades de canetas e 300 unidades de lapiseiras. O estoque de canetas estava avaliado em 2.000 e o estoque de lapiseiras de 2.100. Nessa data, o valor líquido realizável de cada produto era de 8.000. O procedimento da empresa em seu balanço patrimonial deve ser o D. Então vamos lá. Tinha 200 unidades de caneta e 300 unidades de lapiseira. O estoque de caneta, né, o custo desse estoque de canetas era 2.000. E o custo do estoque das lapiseiras era de 2.100. Aqui a FGV está querendo que a gente identifique em qual desses 2 produtos a gente tem que reconhecer aquela perda estimada com realização a valor de mercado, que é reconhecida quando o valor realizável líquido é menor do que o custo. Então, basta a gente fazer assim, 200 unidades de caneta vezes R$ 8 de cada produto, né? Que é o valor realizável líquido, 1.600. Opa, ó, caneta estava avaliado por 2.000. E o mercado está falando que só vai pagar 1.600 por esse estoque de canetas. Foi 8 aqui, preço realizável, valor realizável líquido, vezes 200 unidades. Então a gente vai ter que reconhecer aí uma perda estimada de 400 para as canetas. Agora vamos para as lapiseiras. 300 lapiseiras vezes 8, que é o valor realizável líquido. O mercado está falando que vai pagar R$ 2.400 pelas lapiseiras. E o custo dessas lapiseiras era R$ 2.100. O mercado está falando que vai pagar mais do que o custo. Então a gente não faz nada. Não reconhece nenhuma perda estimada. Para a lapiseira, não. Só para a caneta. Então, gabarito letra C. Ajustar apenas o custo das canetas, reduzindo o valor do estoque em R$ 400. Beleza? Deixa eu parar de compartilhar aqui, te olhar. Ó, calma. Talvez isso seja muito novo para você. O que eu sugiro? Revise. Assista de novo, se for necessário. Presta atenção nas minhas explicações. Faz o lançamento comigo, não só assiste. Para que você consiga encravar nessa sua mente a linha de raciocínio que eu segui para fazer esse lançamento do ICMS a recuperar e calcular mensurar o valor, né, da mercadoria, beleza? É muito importante isso. E aqui a gente finaliza estoques. Aqui a gente finaliza esse ponto de partida dessa jornada que a gente vai seguir. Por quê? Agora, nós vimos no tópico 36 como uma entidade adquiriu mercadorias para revender. No nosso exemplo lá, o mercado comprou frutas para revender. As frutas chegaram aqui no supermercado. O que a gente vai ver no tópico seguinte, operações com mercadorias, é a saída dessas frutas para o consumidor final. Estamos num assunto encadeado, mas com etapas. A primeira etapa já foi mensuração dos estoques, quando o supermercado comprou
as frutas. Agora a gente vai ver o mercado, o supermercado, vendendo essas frutas. Mas aí é assunto para o próximo tópico. Respire, revise, calma. Até já.